Em uma sombria manhã de abril de 1999, um solitário garoto de 18 anos decidiu que precisava conhecer alguém. Porém, em vez de tentar marcar um encontro ou ir a uma boate, ele elaborou um plano sinistro. O jovem iria entrar em um apartamento aleatório, disfarçado de encanador, e caso a mulher estivesse sozinha, iria convidá-la para se conhecerem melhor. Mas a vida não é como os filmes adultos, e esse plano não acabou nada bem. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não envie a notificação, peço que me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, o @chamalzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E caso essa opção não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Esse caso aconteceu na pequena cidade japonesa de Hikari, localizada a 70 km de Hiroshima. Foi para lá que Hiroshi Motomura, de 32 anos, sua esposa Yayoi, de 23, e sua filha Yuka, de 1 ano, se mudaram no início de 1999. A família mudou-se para lá porque Hiroshi recebeu uma oferta de emprego em uma empresa de transporte local, e o cargo era muito bom. Além de um salário decente, seu empregador forneceu ao homem um apartamento de 2 quartos em um prédio de 4 andares. Tudo ia bem, até que no dia 14 de abril de 1999, Hiroshi voltou para casa por volta das 20 horas e ficou bastante surpreso quando, em vez de encontrar sua esposa com a filha nos braços, foi recebido por um silêncio ensurdecedor. Ao entrar, o homem viu que o apartamento estava vazio e não havia comida no fogão, que Yayoi sempre preparava para ele. Aquilo era muito estranho. A mulher costumava passear com a pequena Yuka, mas nunca fazia isso depois das 20 horas. No entanto, Hiroshi estava com muita fome e cansado demais para começar a pensar muito, e o homem não tinha dúvidas de que sua esposa logo apareceria e ficaria tudo bem. Então, ele preparou um pouco de comida e esperou que a mulher e a filha retornassem para casa. Cansado de esperá-las, ele entrou no quarto e se surpreendeu com a bagunça que estava o local. As coisas estavam espalhadas, não havia coberta na cama e o lençol e o cobertor estavam bagunçados. Decidindo trocar a roupa de cama, Hiroshi abriu o armário, mas ficou horrorizado ao encontrar sua esposa e filha ali dentro. Hiroshi imediatamente correu para o telefone para relatar o incidente à polícia. Ao inspecionar a cena do crime, os policiais não ficaram menos chocados que Hiroshi. Em resposta às perguntas da polícia sobre quem poderia desejar o mal à sua família, o homem apenas balançou a cabeça dizendo que não sabia. Eles levavam uma vida comum e normal, não tendo inimigos e nem dívidas. Yayoi ficava quase o tempo todo em casa cuidando da criança, e Hiroshi trabalhava o dia todo, sustentando sua família. As autópsias mostraram que as vítimas apresentavam vários ferimentos, mas em ambos os casos, elas perderam suas vidas por asfixia. Além disso, a mulher foi violada e o criminoso levou consigo a carteira de Yayoi antes de sair da cena do crime. O agressor deixou algumas impressões digitais na cabeceira da cama e marcas de suor na roupa de cama, das quais seu DNA foi isolado. A julgar pelos ferimentos nas mãos de Yayoi e pela bagunça no quarto, a mulher lutou desesperadamente, mas infelizmente não conseguiu se desvencilhar do criminoso. A partir daí, a polícia concluiu que os vizinhos podiam ter ouvido gritos ou sons de luta. Porém, para surpresa dos detetives, ninguém se lembrava de ter ouvido qualquer som vindo do apartamento. No entanto, vários moradores viram naquele dia fatídico um jovem desconhecido, vestido com um macacão azul. 2 deles até chegaram a conversar com ele. Segundo o rapaz, ele iria realizar uma fiscalização não programada na rede de esgoto dos apartamentos. O rosto do encanador
não era visível nas câmeras instaladas na casa porque o homem usava boné, mas a polícia conseguiu ver o logotipo em seu macacão. Então, contataram a empresa cuja imagem estava estampada nas roupas do estranho e descobriram que eles não enviaram funcionários para aquele endereço naquele dia. A princípio, a polícia pensou que alguém havia roubado o uniforme de encanador. Mesmo assim, por precaução, mostraram o vídeo aos funcionários da administração. Felizmente, um dos trabalhadores reconheceu que a pessoa na filmagem era seu novo parceiro, que tinha conseguido um emprego há apenas 2 semanas. Seu nome era Takayuki Fukuda. E no dia 18 de abril, 4 dias após a terrível descoberta feita por Hiroshi Motomura, o jovem foi preso e levado para interrogatório. Takayuki Fukuda nasceu no dia 16 de março de 1981 em Hikari. Ele morava com os pais, a avó e o irmão mais velho. Visto de fora, a família parecia completamente normal, mas na realidade, tudo era diferente. O pai do menino gostava de jogar e era alcoólatra. Era fácil para ele explodir de raiva por qualquer coisa, como um buraco na meia ou a comida estar com gosto ruim. Ele geralmente descontava suas frustrações na esposa e nos filhos. O pai de Takayuki e sua mãe se casaram em circunstâncias muito chocantes. Em 1974, o homem a violou e os pais dela, para evitar a vergonha, obrigaram a filha a se casar com ele. A mulher, obviamente, vivia um casamento infeliz. Ela não amava seu marido e nem os filhos, considerando eles uma continuação de seu tormento. Sua vida era um verdadeiro inferno, mas ela não teve coragem suficiente para deixar o marido. Quando Takayuki tinha 12 anos, sua mãe, que sofria de depressão severa há muito tempo, perdeu a vida, e foi justamente ele que a encontrou. Essa situação acabou causando uma forte impressão no menino, e o pai de Takayuki pareceu muito feliz com aquilo, pois se casou novamente apenas 2 semanas após o funeral de sua esposa. A nova escolhida do homem foi sua namorada de longa data, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal pelos últimos 5 anos. A madrasta tratava muito mal os meninos, e a partir desse momento a condição de Takayuki começou a piorar visivelmente, e ele começou a ter problemas com seus estudos e comportamento. A única coisa que o interessava agora eram questões relacionadas à intimidade entre um homem e uma mulher. Ele assistia obsessivamente a filmes e lia revistas sobre o assunto. Takayuki discutiu isso com alguns de seus amigos, o que os deixou muito alarmados. Depois de terminar o ensino médio, o rapaz conseguiu um emprego em uma empresa prestadora de serviços de encanamento. Porém, em seu primeiro emprego, ele não se dedicou muito, por isso em janeiro de 1999 foi demitido. O garoto de 18 anos passou o mês seguinte em casa, principalmente jogando e assistindo filmes adultos. Pelo que se sabe, ele nunca teve uma namorada. Segundo amigos, Takayuki tinha uma boa aparência e conseguiria facilmente encontrar uma, mas o problema era que o relacionamento em si não lhe interessava. Ele só queria aquilo que via nos filmes. E para realizar seu sonho, no início de abril, o jovem conseguiu um novo emprego. E o seu plano era o seguinte: ele vestiria a roupa de encanador e iria para um prédio qualquer. Lá, ele provavelmente conheceria uma linda garota, solitária, que concordaria com sua proposta. Foi com esse pensamento que Takayuki chegou ao prédio onde morava a família Motomura, por volta das 2 horas da tarde. Ele olhou cerca de 5 apartamentos, mas não gostou do que viu, então continuou com sua busca. Por volta das 15 horas, Takayuki bateu em um apartamento do 4º andar. O jovem gostou imediatamente da garota que abriu a porta e, ansioso por um passatempo agradável, lhe disse que precisava verificar o encanamento. Yayoi não suspeitou de nada, pois o homem parado na frente dela vestia um macacão apropriado e tinha suas ferramentas. Por isso, ela o deixou entrar e o levou ao banheiro, sentando-se na sala em frente à TV. Takayuki pensou que não havia mais ninguém no apartamento além deles, então se aproximou da garota e, sem qualquer rodeio, sugeriu que ela fosse para o quarto com ele. Yayoi ficou tão chocada
que ficou imóvel e sem palavras. O jovem entendeu tudo pelo rosto dela, então lhe mostrou a faca e a fita adesiva que segurava nas mãos, e disse para ela escolher um dos dois. Yayoi provavelmente pensou que tudo iria acontecer ali na sala e depois ele iria embora, mas Takayuki definitivamente queria ir para o quarto, onde ela se recusou a ir porque sua filha estava dormindo lá. E justamente naquele momento, o bebê acordou e começou a chorar. Eu não sabia da criança e tinha medo que o barulho pudesse alertar os vizinhos. Tentei acalmá-la, mas nada funcionou. Eu tinha que fazer isso, disse Takayuki mais tarde. Tendo cometido um crime terrível, ele decidiu que iria encobri-lo, então escondeu Yayoi e Yuka no armário, arrumou um pouco o quarto e saiu do apartamento levando consigo a carteira da vítima. Quando foi interrogado, Takayuki inicialmente se agitou e alegou que tinha ido simplesmente verificar o sistema de abastecimento de água dos apartamentos, por vontade própria. Mas quando a carteira de Yayoi foi encontrada com ele e suas impressões digitais e DNA corresponderam às amostras do apartamento, ele confessou o crime. O jovem tinha apenas 18 anos quando foi julgado. De acordo com a lei em vigor em 1999, os residentes do Japão atingiam a maioridade somente aos 20 anos, o que significa que Takayuki não poderia ser julgado como adulto. Mas devido à crueldade do criminoso, seu caso foi transferido do Tribunal da Família para o Tribunal de Jurisdição Geral. O promotor exigiu a pena de morte, acreditando que ele havia planejado tudo isso desde o início. Mas sua defesa insistiu em lesões acidentais à saúde, resultando em morte. Então, em março de 2000, o tribunal condenou o acusado à prisão perpétua. Na prática, aquilo significava que Takayuki, por ter menos de 20 anos, seria libertado após passar cerca de 12 anos na prisão, mesmo tendo recebido prisão perpétua. E isso, é claro, não agradou nada a Hiroshi Motomura nem ao promotor do caso. Eu também tenho uma filha pequena. Não consigo imaginar como alguém poderia ser tão cruel a ponto de fazer isso com uma criança. Se não podemos punir severamente tal pessoa, então qual é o sentido de todo o sistema judicial? Discordo absolutamente do veredito. Tornar-se-á um precedente que outros juízes tomarão nota. Eu não vou permitir isso. Eu vou apelar. Se ela não passar, farei isso de novo e de novo, até que ela fique satisfeita, disse o promotor. Em 2002, o Tribunal Distrital manteve seu veredito. No entanto, o promotor cumpriu sua palavra e interpôs recurso ao Tribunal Superior de Hiroshima, e nesse ponto houve uma reviravolta inesperada. Takayuki renunciou ao seu depoimento anterior, afirmando que não ceifou a vida de ninguém e se considerava inocente. Nas audiências subsequentes, ele contou uma história completamente surreal. Ele disse que quando chegou no apartamento, mãe e filha supostamente não mostravam mais sinais de vida, e ele, sentindo amor incondicional, tentou ressuscitar Yayoi conforme descrito em uma lenda antiga, que eu não consegui encontrar qual seria essa lenda. Essa estranha versão, que apareceu vários anos após a confissão inicial do jovem, parecia tão maluca que até o próprio Takayuki parecia não acreditar no que estava falando. Então a sociedade japonesa passou muito tempo discutindo a história contada por ele. Teve até pessoas que acreditaram, mas a história de Takayuki não causou a impressão certa nos jurados. Além disso, o promotor de alguma forma recebeu uma carta enviada da prisão pelo réu para um amigo. Na carta, ele escreveu que esperava ser solto em breve e não se arrependia do momento divertido que passou. Com isso, em abril de 2008, o tribunal finalmente condenou Takayuki Fukuda à pena de morte. Assim, ele se tornou o criminoso mais jovem dos últimos 66 anos a receber tal sentença. Em 2012, um recurso interposto pelo advogado dele foi rejeitado. Normalmente, no Japão, essas punições são executadas com bastante rapidez, mas nesse caso, o prisioneiro ainda não recebeu uma data de execução e permanece no corredor da morte no Centro Correcional de Hiroshima. Após a condenação de Takayuki, Hiroshi Motomura disse o seguinte: "Estou satisfeito com o veredito. Só me resta esperar por esse dia. Será o maior feriado para mim.
Ele merecia isso? Eu nem duvido disso. Somente o mal puro é capaz disso, e o mal deve ser destruído.